diretamente pela TV Sun News, para o Brasil e para o mundo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a você que já está conosco, Deus abençoe a você que já está no chat aqui no YouTube, nas principais plataformas digitais. Que a palavra de Deus, o ensino bíblico alcance as vidas, salva, liberta, restaura, transforma e que cada vez mais mude a humanidade pelo poder que há em Cristo Jesus. Paz do Senhor Jesus aos meus queridos irmãos do nosso ministério, Assembleia de Deus Remanescente em Cristo, situada na Rua Amaravate, 741, São Paulo, capital. Estaremos lá sempre nas terças, quintas, sábado, domingo, adorando a Deus e glorificando a Deus sobre o nosso pastor amado Ronério Charles e toda a equipe de obreiro ali presente. Deus abençoe em nome do Senhor. Estaremos fazendo uma oração e depois, após essa oração, já adentramos no tema dessa noite, tema polêmico, tema abençoador, tema que faz com que nós cristãos possamos refletir e entender o que significa poder de Deus ou emoção. Deus abençoe. Vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te louvar e te agradecer por esse momento, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que a bênção do Senhor alcance, Pai, aqueles que estão conosco, nos abençoando com a tua audiência, nos abençoando com o teu like, nos abençoando se inscrevendo nos canais, abençoando, compartilhando essa obra. Essa obra não é nossa, essa obra é do Senhor, pois essa obra viveu e nasceu do seu coração. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pai, te louvamos por tudo. Amém. Meus amados e queridos irmãos, que Deus abençoe, uma boa noite em Cristo a todos que já está nos agraciando com a tua disponibilidade, tempo, atenção, de podermos entender cada vez mais esta programação e o tema dessa noite em nossas vidas. Tema que nos faz refletirmos e entendermos, baseado na palavra de Deus, ter uma vida melhor e uma vida contextualizada pelas Escrituras Sagradas em nossa vida. Quando nós falamos de poder de Deus, quando nós falamos de emocionalismo, são duas situações que trabalham de uma forma separada, mas o crente tem o poder de igualar as coisas, às vezes. Tem o poder de estar trabalhando juntamente as coisas, a emoção e o poder de Deus. Poder de Deus na palavra, poder de Deus na pregação, poder de Deus na profecia, poder de Deus nos estudos bíblicos, poder de Deus na interpretação, na visão, na palavra, na voz de Deus, poder de Deus. Quando nós falamos de emocionalismo também, de uma forma que expressivamente exagerada, que a qual compete que o ser humano, justamente quando se tratamos em obra de Deus, quando se tratamos em igreja ou ministérios, entendemos que o operar ativo e realista é do Espírito Santo de Deus. Porém, o homem, a mulher, o servo de Deus, o crente, ele tem ainda a sua falha. Qual é a sua falha? Às vezes de discernimento. Discernimento que é muito importante para o cristão, não só nos dias de hoje, mas de toda a caminhada cristã. O discernimento é um dos dons que tem que ser mais buscado pela igreja de Jesus. Por você cristão, o discernimento tem que ser cada vez mais utilizado, buscado, para que o Senhor te dê mais compreensão, te derrame sobre para você a sabedoria das coisas da obra. Então é interessante, as três linguagens que hoje existe: a linguagem de Deus, a voz de Deus, discernimento, se isso está sendo produzido da parte de Deus para comigo, discernimento de Deus. Discernimento humano, se eu estou apenas envolvendo a minha sabedoria, os meus propósitos, meus ideais, ideologias, entendimentos próprios. E o discernimento maligno, a qual muitas das vezes o inimigo tentando confundir as coisas e falando na igreja do Senhor. Haja vista que encontramos no nosso dia a dia, dentro de uma estrutura humana, dentro de uma estrutura de exercício, de discernir as coisas, o discernimento psicológico, o discernimento espiritual, o discernimento de um desenvolvimento pessoal, a qual traz a diferença de sabedoria de pessoas e o conhecimento de discernir as coisas, e o discernimento maligno. Então, quando nós absorvendo o poder de Deus e trabalhando na
forma espiritualizada, nós vamos compreendendo e entendendo a perfeita e agradável vontade de Deus para com a igreja, o ministério, ou podemos dizer, para com você, para comigo, ao ponto de possamos captar as coisas daquilo que é a lei do Senhor e daquilo que é o andamento do compromisso do Senhor dentro de uma vida autenticada perante a sua presença. O que é isso? O que significa? Eu disse uma coisa muito interessante ontem no estudo bíblico na nossa igreja, que falamos sobre valores e valorização cristocêntrica, né? O que é isso? É um valor que faz com que você seja muito mais visto perante aos olhos do Pai. Como que isso pode acontecer? Isso acontece da forma do seu comportamento diante de Deus, da sua postura diante de Deus, da sua forma de agir, de pensar, de falar diante do Pai, o efeito realmente do que a palavra de Deus teve na sua vida, o efeito que realmente a palavra de Deus teve, um efeito transformador sobre a nossa vida. Isso faz com que Deus, do alto e sublime trono, enxerga-nos cada vez mais como um filho diferenciado. Por que filho diferenciado? Então significa que somos melhores do que os outros? Não, somos iguais, mas Deus, ele tem as suas particularidades. Isso não tem nada a ver com exceção, suas particularidades de trabalhar na vida de cada um. Uns são mais, pode ver, uns são mais abençoados, um tem mais do que os outros, uns são mais espirituais, uns são mais contextualizados no conhecimento da palavra. O que significa isso? É porque Deus ama esse mais do que o outro? Não, é porque essa pessoa busca mais a Deus, essa pessoa quer mais de Deus, essa pessoa quer viver debaixo do andamento do poder de Deus, não quer viver apenas da sua teoria, do seu próprio pensamento, ou agir na igreja com emocionalismo, com uma emoção passageira, para aparentar para o seu próximo que é espiritualizado. Uma coisa muito interessante que vemos nos dias atuais, muitas pessoas que se julgam ser espirituais no momento do culto, no momento da obra de Deus, mas muitas das vezes, se não tivermos discernimento na casa do Senhor, haverá uma aparência emotiva e não uma espiritualidade. Haverá uma aparência passageira do emocionalismo e não realmente o poder de Deus que está acontecendo sobre esse ambiente, sobre esse lugar. Ou seja, o Espírito Santo, ele é genuíno, diferente, e ele é sábio, e ele é autêntico, e essa autenticidade do Espírito Santo faz com que ele ele usa a palavra como base da sua revelação, como base da sua voz, como base da sua orientação sobre a nossa vida. Então o Espírito de Deus, que é o poder de Deus também, atua com o poder do Pai, o poder do Filho em nossas vidas, para que sejamos autenticados, certificados para com Deus na nossa caminhada evangélica ou caminhada cristã. Então o que acontece aí? Nós vamos tendo uma vida de transformação no nosso intelecto, na nossa espiritualidade, para que sejamos uma vida abençoada, de fé, de esperança, debaixo do poder e não debaixo de uma emoção humana, e não debaixo de uma emoção maligna, não debaixo de uma condução que não ajuda em nada ao crescimento da obra de Deus. Quando nós observamos o versículo bíblico em primeiras cartas de Paulo, no capítulo 2, versículo 14, observe, meus queridos amados irmãos, o que está escrito na palavra: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
Olha aí, meus queridos, que coisa muito interessante, porque quando Paulo ensina esse versículo, essa palavra para a igreja, os irmãos de Corinto, ele disse: meus irmãos, a igreja de Corinto é muito poderosa, a igreja de Corinto tem revelação, tem profecia, tem andamento bíblico, tem conhecimento, tem estrutura, mas não tem ética, mas não tem discernimento, mas não tem compreensão. Existe uma mistura de formas, de atuações, quando envolve o poder de Deus sobre esse lugar. Então Paulo ensina esse diferencial, porque, irmãos, no nosso meio, no nosso povo, existem pessoas espirituais e pessoas naturais. Ou seja, quando nós estamos reunidos na presença de Deus, quando nós estamos na vocação de adorar, de exercer a alegria, de exercer a renúncia, a entrega para o nosso Deus, para o engrandecimento do nosso Deus, cultuar ao nosso Deus, nesse momento existe uma parte de pessoas que estão apenas com uma naturalidade de compreensão, naturalidade de emoção humana, não conseguindo entender quando Deus está falando na igreja, não conseguindo entender quando Deus revela, profetiza na igreja, quando Deus ele usa os teus vasos, os teus servos na igreja, porque não entrou no campo espiritual, não entrou no campo do Espírito de Deus, e aí não consegue entendê-las, e chama isso de loucura, porque é aonde o inimigo também trabalha de uma espécie de desacreditar que se aquilo é de Deus ou não, ou seja, ele descredibiliza a palavra, a mensagem, a revelação, a profecia, e ele descredibiliza, ele desdenha essa situação espiritual e coloca na cabeça de pessoas que não entrou no mundo espiritual naquele momento, como se fosse uma coisa louca, uma loucura, uma coisa engraçada, uma coisa que não tem anexo, uma coisa que não tem nenhum fundamento. Mas os espirituais, meus irmãos, ele consegue discernir o que é espiritual, consegue entender e o que vem de Deus. Sabe por quê? Porque ele anda no Espírito, porque ele vive no Espírito, porque ele respira a palavra, ele respira o bom perfume de Jesus Cristo sobre a sua própria vida, e aí ele consegue entender o que é o poder de Deus, o que a mensagem que é o poder de Deus realmente veio de Deus, né? Ou veio apenas com mecanismo, adornos para encantar as pessoas, para trazer uma atenção psicológica para as pessoas, sabe? Muitas das vezes, se nós não discernimos a palavra quando está sendo pregada, se nós não discernimos a profecia, a mensagem que está sendo anunciada, entendemos de uma forma simples e natural. Mas Deus quer que nós entendemos de uma forma espiritual e aprofundada, e não de uma forma simples e natural, porque quando nós entendemos de uma forma natural, aprofundada e espiritual, nós vamos discernindo que Deus está falando, e quando Deus está falando, nós entramos no ato da reverência da profecia. Eu estou falando profecia, a igreja ouve a profecia. Se tiver intérprete, melhor ainda nesse ambiente. Aonde estiver a profecia, a igreja se cala para ouvir a profecia de Deus, para raciocinar a profecia de Deus, para compreender a profecia de Deus, a mensagem de Deus, a revelação de Deus, e para absorver o que o Espírito está fazendo em nosso meio. Quando há profecia, precisa ter o silêncio da reverência para compreender, senão vira uma bagunça e vira igual a igreja de Corinto, igual nesse versículo que nós lemos agora. Eles tinham poder de Deus, o poder de Deus atuava na igreja de Corinto, mas faltava discernimento, mas faltava ética, faltava
reverência, faltava entender as coisas de uma forma pautada para que o Senhor pudesse ter a liberdade de falar muito mais perante o seu povo, na revelação, na profecia, na mensagem, aonde o mensageiro com uma boa oratória, entendendo os pontos da palavra, entendendo os pontos específicos, chaves de uma mensagem, para ter o espaço da igreja a adorar, da igreja ter aquele momento de ser cheia do Espírito Santo, para que não haja interrupção no momento da mensagem, mas entenda a compreensão do momento da mensagem, para que o poder de Deus atue de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa sobre a vida do seu povo. Muitas das vezes, muitas pessoas vão para a igreja, mas não compreendem o que está sendo falado, e o que está sendo revelado, e o que está sendo profetizado. Mas por que não compreende? É porque são pessoas que só estão na sua naturalidade. Muitas das vezes é um ministério que não tem uma ética, é um ministério que não tem uma postura de saber cultuar a Deus, de saber entregar a Deus uma perfeita adoração, uma perfeita oratória, uma perfeita hermenêutica, exegese, uma comunhão específica para Deus. Ou seja, ajuntou o povo, reuniu o povo. Agora é hora de Deus ser o primeiro, Deus ser o único desse ajuntamento. E quando o povo está preparado, ensinado para essas coisas, só tem o Espírito Santo, além de falar melhor, uma forma de compreensão sobre o povo, o Senhor tem liberdade de operar em nossa vida. Isso é muito importante, meus irmãos, deixar com que o Espírito do Senhor tenha liberdade de executar as suas ações sobre a nossa vida. Agora, se eu querer trabalhar pelo Espírito Santo, eu vou errar, eu não vou saber fazer, e eu vou trazer escândalo, e vou trazer confusão, e vou trazer receio do entendimento. Então, por isso que a igreja do Senhor é necessário com que ela esteja apta, do discernir as coisas de Deus, para que o Senhor seja compreendido no nosso meio, para que não haja bagunça no culto, bagunça no ensino, bagunça na parte aonde haverá um trabalho para o Senhor, mas haverá apenas a ética e a reverência, o temor de Deus sobre todas as coisas. Quando nós observamos que quando o Espírito Santo trabalha na vida do ser humano, observe bem, uma forma de trabalhar do Espírito Santo que nós encontramos no Velho Testamento, e que isso nos chama muita a atenção. E quando nós observamos esse versículo bíblico no Velho Testamento, nós compreendemos como Deus, como o Espírito Santo, o poder atuante dele de tomar um ser humano, de tomar uma pessoa, expressa para quem é natural, para quem não está discernindo, entendendo, haja como uma loucura, haja como uma coisa que não tem coerência e não tem como isso acontecer. Por exemplo, segundo livro de Samuel, no capítulo 6, versículo 14, e está escrito: e Davi, olha, chave, saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido, um éfode de linho. Meus queridos e amados irmãos, igreja do Senhor, todos que estão conosco nessa hora, entenda uma coisa: Deus que toma a pessoa, levanta a pessoa salta na presença de Deus, a pessoa pula na presença de Deus, a pessoa aplaude a Deus, a pessoa, pelo Espírito, possa correr na igreja, possa sentir esse toque específico, essa tomada do Espírito Santo. Mas sempre lembre de uma coisa: o Espírito de Deus, ele pode fazer todas essas coisas. Isso, demonstração de alegria, demonstração de poder. Sim, ele pode fazer uma coisa, mas jamais o Espírito Santo ele irá fazer a bagunça na casa de Deus. Jamais o Espírito Santo vai quebrar as coisas da casa de Deus. Se haver pessoas que estão sendo tomadas pelo Espírito, possa estar falando em línguas, possa estar falando, gesticulando, lembrando que o poder de
Deus, ele pode ser trabalhado em nossas vidas pelo mover e em línguas e pelo poder do batismo do Espírito Santo e pelo discernimento. Mover do Espírito Santo, movimentação que o crente atua e que não haja linguagem, mover com as mãos, com o corpo, uma forma corporal, mover do Espírito Santo. Se tem discernimento, compreende que aquele abençoado, aquele irmão, irmã, está sendo movido pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo. Mas jamais essa pessoa vai bater em alguém, quebrar as coisas, derrubar tudo. Só quem faz isso é o espírito maligno. O Espírito Santo não. Ele testifica a sua presença e a sua glória. Então, olha só que coisa maravilhosa. Mover do Espírito Santo é isso. Agora, quando há uma atuação de línguas estranhas sobre a vida do cristão, é a pessoa que foi batizada com o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo sobre a vida da pessoa que foi batizada, uma demonstração do exercício da comunicação com a língua espiritual, a língua do Espírito Santo, as línguas estranhas. Por que estranhas? Porque nós não conseguimos compreender diretamente na naturalidade e compreender. Então, por isso que se toma esse nome, línguas estranhas. Paulo, ele disse, língua dos anjos, língua do céu. Então, entenda uma coisa, a língua do Espírito Santo, poder de Deus sobre a vida do cristão. Então, quando tem a língua do Espírito Santo, aí tem que ter o discernimento. Por quê? Existe a profecia coletiva e existe a profecia singular. Quando há uma profecia singular, é onde Deus usa o seu profeta ou a profetiza e fala para uma pessoa, unicamente para uma pessoa. Isso é a profecia no ato singular. Agora, quando existe a profecia, a qual Deus fala com o seu povo abertamente, essa profecia é na pluralidade. Está agindo Deus no coletivo, no plural. Então Deus está falando com toda a igreja. E quando há o momento da profecia, existe base bíblica, existe línguas estranhas e o que Deus quer falar usando o nosso dialeto português e outras línguas. Então essa comunicação, essa junção de linguagem é o poder do Espírito Santo atuando. Entenda uma coisa, para compreendermos se essa profecia veio do céu, veio diretamente de Deus para nossas vidas, entenda e analisa essa profecia. Se essa profecia teve base bíblica, analisa essa profecia, se realmente o discernimento, se você conseguiu, por Deus, discernir, sentir essa profecia, Deus falando com você. Como que eu sinto Deus falando com você? O Espírito Santo, ele testifica que aquela mensagem, que aquela profecia, que aquela revelação veio do Pai, veio de Jesus. Então, ele testifica dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente, que aquela profecia, aquela voz, aquela presença veio do Pai. Então, quando nós aprendemos isso e entendemos, não temos como viver uma vida de engano, não tem como o seu ministério estar diante de uma vida de engano, sendo levado por profecias estranhas, profecias que não vieram de Deus, profecias que foram feitas muitas das vezes por uma emoção humana. Eu acho que é isso, então senti de Deus de falar isso. Emocionalismo exagerado, a qual significa isso. Então, quando usa esse emocionalismo exagerado, aí o ato da emoção que refuta o poder de Deus na atuação sobre o seu próximo. Ou seja, uma pessoa que vai profetizar para a igreja, que utiliza o poder de Deus para com as vidas, e se essa profecia não veio do alto, aquele que é espiritual, ele já consegue na hora entender que aquela profecia veio ou não veio de Deus. Por quê? Porque esse espiritual, ele vive no Espírito, ele anda no Espírito, compreende as coisas do Espírito e compreende as coisas de Deus. Ele vem para a igreja e está em Espírito, porque ele está lançando sobre o Espírito, então ele
ele está ali numa ligação com Deus de uma forma tão aprofundada, de uma forma tão gloriosa, com que, mesmo se as profecias vier a ele vai conseguir discernir, esmiuçar essa profecia, analisar essa profecia, como diz a palavra, julgar essa profecia e entender se realmente veio do Pai ou não. Então, meus irmãos, entenda isso, para que você não tenha uma dúvida, para que você não tenha nenhum tipo de receio, quando veio do alto as coisas de Deus para com a sua vida. Uma palavra, ela pode ter os seus momentos de poder de Deus, ou pode ter também a emoção exagerada, na forma de colocação, de uma forma de adereços, de adornos, de uma mensagem, uma revelação. Mesma coisa, muitas vezes eu vejo muitas pessoas com muita falta de sabedoria, da forma de entregar uma revelação, da forma de entregar uma profecia, da forma de estar falando em línguas estranhas. Muitas das vezes a palavra está sendo pregada e aquele abençoado não para de falar em línguas estranhas. Entenda que nem sempre esse ato é espiritual, nem sempre esse ato é Deus que está agindo, nem sempre esse ato realmente veio do Pai. Então entenda as colocações e entenda os momentos certos, para que o culto seja um culto que as pessoas que pela primeira vez veio para a sua igreja, a igreja que você está aí tomando conta e liderando, primeira vez que você está aí cultuando, as pessoas que foram convidadas, e entenda que se perguntarem para ela ao término de um culto, que ficou o início, meio e fim, só línguas estranhas, e perguntar para uma pessoa que nunca foi para uma igreja evangélica, qual será a resposta dela, a sensação que ela vai transmitir para você? Será que uma pessoa dessa vai entender que o que é poder de Deus, o que realmente é o Senhor falando? Então, muitas das vezes, para evitar a murmuração, para evitar a rejeição e o desprezo desse trabalho, o culto ele tem que ser conduzido espiritual. Todo culto tem que ser conduzido pelo Espírito Santo. Se não houver isso, é ação humana. Se não houver isso, a conduta humana às vezes atrapalha o operar e o agir do Espírito Santo no meio do seu povo. E quando estava aqui, nessa época de Davi, saltando e pulando de alegria, cheio do Espírito de Deus, como faz com muitos crentes, faz pular de alegria, cheio do Espírito Santo, cheio de forças, houve murmuração do outro lado, da parte de Mical, houve pessoas que não compreenderam, mas teve pessoas que entenderam. Esses que entenderam são pessoas que estavam na mesma sintonia, estavam ligados e entendendo aquele momento, aquele ato de entrega a Deus, aquele ato de o Espírito sobre ele. Então, meus irmãos, numa igreja evangélica ou qualquer local que nós fazemos um culto, sempre haverá pessoas que estão ali somente no seu momento natural, mas haverá pessoas que estão no seu momento espiritual, e que se não soubermos trabalhar cada vez mais com aquilo que é santo, com aquilo que foi dado em nossas mãos, para ser executado com nossas forças, para ser executado com a responsabilidade, o temor de Deus, uma ética cristã, uma ética ministerial, aí as coisas vão muito bem e as pessoas vão entender que é Deus que está realizando uma grande obra. Quando Deus realiza uma grande obra, o crente ele é transformado a sua mente, ele é capacitado a sua mente, renovado a sua mente, como diz Paulo em Romanos 12, renovação do Espírito, transformando o mundo através de uma mente renovada e transformada. Quando observamos em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 15, observe que Paulo continua dizendo para os irmãos: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ninguém é discernido, ou seja, ninguém é questionado, ninguém é murmurado, porque consegue discernir as coisas do Pai, irmãos. Por isso que eu disse, discernimento é importante, para entender. Eu já vi muitas profecias estranhas que vai de um jeito, vai do outro, sem base bíblica, e é muito falar, e quando vai ver não aconteceu nada. Por quê? É a emoção, porque muitas vezes um ato
instigado pelo inimigo para conduzir uma coisa, muitas vezes uma aparência para mostrar para a igreja que é uma pessoa espiritual, que é uma pessoa que busca, é uma pessoa de Deus. Vamos tomar cuidado, irmãos, que nem todo mundo que está em Israel é israelita. Vamos tomar cuidado que nem todo mundo que está no meio do rebanho realmente é ovelha. Então entendemos o que? A obra de Deus, Ele certifica na vida do crente, do cristão, quem é você, se você tem o dom do Espírito de Deus sobre a tua vida, e Ele está sempre aberto para derramar o teu Espírito para todo aquele que o busca com excelência, os melhores dons do Espírito sobre a sua vida. 2 Samuel, no capítulo 6, versículo 16, vamos ver na palavra de Deus. E sucedeu que, entrando na arca do Senhor, na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. Olha aí, vendo o rei Davi que ia bailando, em algumas bíblias diz, dançando e saltando diante do Senhor, e ela desprezou no seu coração. Então, meus queridos, amados irmãos, é assim que funcionam algumas coisas que nós observamos nos dias de hoje. A murmuração, quando uma pessoa está sendo usada, está sendo tocada pelo Espírito de Deus. Por isso que é melhor você discernir, agir com o poder de Deus sobre a tua vida, sobre o seu próximo, do que falar em palavras que muitas das vezes não vai trazer nenhum benefício sobre você. Então Mical, ela murmurou, ela rejeitou, ela questionou e ela não entendeu o propósito de Deus que estava acontecendo sobre Davi. Muitas das vezes, hoje, nos dias atuais, as pessoas, às vezes, naturais, não compreende os propósitos de Deus sobre a tua vida, da forma de Deus te usar, da forma de Deus te tocar, da forma de Deus te levantar, não compreende. Sabe por que não compreende? Porque não tem o Espírito Santo sobre a tua vida, não cultiva a existência cada vez mais do Espírito Santo sobre a tua vida, não entrega a sua vida cada vez mais para que o Espírito habita, entra sobre a sua vida e tem uma vida às vezes só de murmuração, só de questionamento, só de pessoas que não estão dentro do fruto do Espírito do Senhor, não exerce, não busca o poder de Deus, não consegue entender as coisas do Senhor, saltando para nós aqui na palavra de Deus, da mesma forma que aconteceu em Atos, né? Todo mundo fala de Atos. Sabe o que eu acho interessante, meus irmãos? Todos os pregadores e muitas pessoas falam de Atos. No capítulo 2, o timbre fortíssimo, o início de toda a história do Pentecoste, o início de todo o poder executado sobre a humanidade, o início da história do pentecostalismo, que é Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, Atos 2,15, quando Pedro disse: estes homens, meus irmãos, estes homens senhores, né, que estavam perante aqueles homens, testificando o poder de Deus, eles não estão embriagados como vós pensais, mas sendo a terceira hora do dia, eles não estão embriagados, não é hora disso, não é momento disso. Então Pedro estava validando, olha só como é uma coisa de uma pessoa que tem uma visão espiritual, de uma pessoa que tem um contexto espiritual sobre a tua vida, estava validando o seu próximo, né? A sua forma do grupo ali dos discípulos, que foram cheios do Espírito Santo, que encheu a casa daqueles que estavam preparados, daqueles que estavam aptos para receber o Espírito. Transporta comigo nos dias de hoje, na igreja do Senhor. Infelizmente, nem todo mundo está apto ou apta para receber o Espírito, por não estar preparado, não está buscando essa glória, está buscando essa presença. Hoje, muitas pessoas não buscam mais o batismo com o Espírito Santo. Muitas pessoas não buscam mais poder sobre a tua vida. Muitas pessoas querem de Deus, mas não querem buscar mais a Deus. Muitas pessoas exigem algo de Deus, porque a palavra de Deus diz que Ele vai fazer, que Ele faz, que Ele realiza. Então as pessoas exigem de Deus essa resposta, mas muitos não querem entrar por essa palavra, muitos não querem entrar por esse ensinamento, quando se fala estar vivendo os desígnios, os propósitos e a ordenança do Senhor. Então acha pesado, eu quero poder, mas eu não quero buscar.
Eu quero ser uma pessoa que ser usada, mas usado por Deus, mas eu não quero buscar. Eu ignoro a oração, eu ignoro o jejum, eu ignoro a leitura da palavra, a meditação, a reflexão da palavra. Eu ignoro o momento que Jesus está falando na igreja e eu repudio. E como eu quero depois ser cheio do Espírito Santo? Como que depois uma pessoa dessa será certificada para a igreja que é uma pessoa espiritual? Eu não preciso, ninguém precisa mostrar para ninguém que você é espiritual, que você é usado por Deus, que você tem o dom de Deus sobre a tua vida, que você tem os talentos de Deus sobre a tua vida. Você não precisa mostrar nada para ninguém. Sabe por quê? Jesus, Ele explica, Ele que mostra quem você é, a sua chamada, a sua história, a sua vocação. É Ele que faz isso acontecer. Você não precisa expressar isso para ninguém, porque é Ele que realiza. E quando você está debaixo dessa verdade, você busca, você tem comunhão com Ele e tem comunhão com os irmãos. Você ora, você lê a palavra, você administra o seu tempo, nem que seja 1 minuto da sua vida diária, para ler um versículo bíblico, sabe? Se desprender da tecnologia e entrar no mundo de Deus, sabe? Se conectar mais com Jesus, mais com o Espírito, para que Ele te enche das verdades do Senhor, de entendimento, de discernimento, tira toda a dúvida, toda a confusão, toda a mente desocupada, mente que está ocupada por coisas ruins. Então o Espírito do Senhor está sempre pronto para trabalhar nessa situação, mas para Ele trabalhar nessa situação, Ele não vai fazer pela força, Ele não vai fazer pela violência, Ele vai fazer pelo amor, que a qual nós entregamos para Ele, a esse amor abrindo as portas do coração e a mente, para Ele operar e exercer a vontade do Pai, a vontade da palavra sobre a nossa vida. Isso é importante para a caminhada cristã, para que sejamos, como voltamos no início desse tema de hoje, melhores na presença de Deus, mais valorizados na presença de Deus, ter a dupla honra de Deus sobre a nossa vida. Isso faz com que sejamos melhores. Não é melhor um com o outro, é melhor na presença do Senhor. E quando somos melhores na presença do Senhor, observamos em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, fruto do Espírito, que é transformador, mudador, regenerador sobre a nossa vida, porque a carne cobiça contra o Espírito. Olha aí, irmãos, que coisa interessante. Parece que esse versículo de Gálatas é a mesma coisa nos dias de hoje, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um para com o outro, para que não façais o que quereis. Você vai orar, quando você está orando, é inacreditável, vem dar sono, dói o corpo, vem aquela indisposição. Você vai meditar na palavra, vem aquele cansaço nas vistas, vem aquela indisposição, vem um incômodo, dá aquela vontade de já lançar fora, distante, se desprender daquilo, né? Sabe o que é isso? É o espírito humano brigando com a tua alma e com o Espírito de Deus, para que você não aprenda e tenha mais de Deus sobre a tua vida. A carne sempre vai ser contra. Você vem para a igreja, vamos fazer 30 minutos de oração. Quando você está 5 minutos, muitas pessoas já querem se levantar. Muitas pessoas nem sequer fez 5 minutos. É o famoso bom dia, boa tarde e boa noite, Jesus. Simplesmente só fez isso, já se levantou, já fica andando na igreja, fica percorrendo, fazendo coisa que não tem nada a ver, coisas incoerentes, e querem ser cheias do poder de Deus, e querem ser cheias da obra, da grandeza de Deus, sendo que Deus abriu a oportunidade de todos nós
buscar o seu reino, buscar a sua presença, buscar a sua glória, buscar Ele enquanto se pode achar, enquanto a porta da salvação, da graça do Senhor está aberta, operando e realizando no meio do seu povo. Então Deus está olhando para um povo que veio buscar Ele em espírito e em verdade, com sinceridade no coração, sem a avareza, sem a cobiça, sem a mentira, sem coisas que não agradam a Deus, mas na verdade, na sinceridade do Espírito Santo, aonde reina nesse ambiente o amor, a paz, a harmonia, a bondade, a glória, a bonança de Deus, as bênçãos e propício ser os milagres de Deus nesse ambiente. Sabe por quê? Porque Deus olha e vê um povo verdadeiro, um povo sincero, um povo que está ali dizendo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, para todo sempre, dizendo: só o Senhor é o Senhor dos exércitos para todo sempre. Sabe o que isso significa? Ter vida com Deus, ter uma vida melhor com Deus, ter uma vida de entrega com o Senhor e deixar Deus administra o meu tempo, administra a minha vida, para que eu venha ter tempo de buscar a tua presença, buscar a tua face, falar contigo, ter uma comunicação contigo, ter uma conversação contigo, não só na igreja, porque muitas pessoas só se lembram de Deus na hora do culto, só se lembra de pegar na Bíblia ao ir para o culto e esquece de ter ao momento de ter uma intimidade, um particular com Deus, porque Ele disse em Apocalipse 3:20: todo aquele que abrir o seu coração, eu entrarei, porque Ele está batendo, eu entrarei e cearei com Ele, Ele ceará comigo, fará morada, e o nome do Senhor será engrandecido. Ou seja, Jesus está sempre promovendo glórias, honras ao Pai, mas o Pai está sempre promovendo glórias e honras ao Filho, e nesse meio fica o Espírito Santo operando na nossa vida, testificando a obra do Pai, testificando a obra do Filho sobre a vida do seu povo. É isso que faz a diferença, irmãos. Louvado seja Deus. A transformação, a atuação na igreja é o que faz a diferença. O abraço que seja sincero, sentido do Espírito, não sentido de uma emoção, não sentido de um sentimento, porque tem pessoas que está no culto, mas está apenas sentimentalizado. Sentimento é um sentimento que está atuando, um sentimento que brotou, e muitas vezes esse sentimento é humano, não é um sentimento de Deus, não é um sentimento produzido do toque do Espírito. Sabe, vai lá, meu filho, fala algo para ele ou para ela, vai lá e abraça. O toque do Espírito tem que ter um disparo do Espírito, tem que ter uma iniciativa do Espírito para Ele conduzir. Ele sabe quem são as pessoas aptas para esse exercício, Ele sabe quem são, mas que a emoção não tome conta no nosso meio, porque a emoção ela tem o poder de atrapalhar todo o contexto espiritual, todo o contexto espiritualizado na nossa vida. Engrandecido seja o nome de Jesus. E para a gente já ir fechando também, Gálatas no capítulo 5, versículo 25, quando Paulo ensina aos irmãos de Gálatas, ele disse: e se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, se nós estamos no Espírito, interpretamos cada vez mais as coisas do Espírito. Por quê? O Espírito está em nós, porque o Espírito habita e reina em nós. Então temos uma vida natural, porque não temos ser 100% ser espiritual. No dia de hoje não temos como ser. Existe um momento natural no nosso dia a dia, mas é onde existe a transmissão de entendimento, discernimento, e entender que nesse momento natural que vivemos, no trabalho, na nossa família, na nossa casa, também tem o contexto espiritual, para não invadirmos, entrarmos no
contexto mundano na nossa vida, não deixarmos com que o mundo nos influencie, o mundo não torne e nos abrace como uma coisa comum e natural sobre o dia a dia, para que tudo aquilo que você aprendeu de Deus não seja derrubado, exterminado, dissipado pelas ações naturais do mundo, porque Deus, Ele escreveu na sua palavra, quando Ele revelou para o nosso irmão João, apóstolo João, no capítulo 2 das suas epístolas, ele disse: irmãos, tome cuidado, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E essa revelação é muito profunda, irmãos, porque quando ele traz essa verdade, ele traz: olha, nós estamos no Espírito, caminhamos no Espírito, mas não damos vez sempre as coisas comuns e naturais, para que refuta as coisas do Espírito na nossa vida. E a mesma oração de João no capítulo 17, qual Jesus fez: Pai, eu oro por eles, que um dia hão de crer, de um dia hão de andar, que um dia hão de ver, raciocinar, entender, interpretar a sua palavra, a sua glória. Eu oro por eles, Pai. Jesus continua descrevendo na sua oração em favor do seu povo, em favor de um povo que viria posterior à sua obra. Ele disse: Pai, olha para esse povo, olha para esses discípulos, olha para esse meu povo, a noiva amada, é esse povo que está sendo resgatado, que estava perdido, que estava no lamaçal do pecado. Eu oro por eles, para que eles sejam alcançados, porque eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Louvado e engrandecido é o nosso Jesus, porque Ele orou, e mesmo assim, no momento de cruz, no momento de dor e de aflição, mas Ele olhou pela igreja que viria, Ele olhou por nós, Ele olhou por você, descrevendo o poder da oração, na comunicação do Pai com o Filho, e no meio tempo estava o Espírito do Pai, interpretando essa aflição perante Deus, interpretando essa aflição perante o Pai, para que entendesse aquele diálogo, e interpretasse divinamente, diante da deidade de Deus, entendesse o propósito do Pai, da missiologia com o Filho, para que o Filho exercesse a chamada única do poder de Deus sobre a vida dele, para que acontecesse na vida de todos aqueles que o crê, de todos aqueles que o confia e derrama a sua vida sobre por ele, porque a palavra de Deus é poderosa, viva e eficaz. 1 Coríntios no capítulo 1, versículo 18, a palavra de Deus ensinada pelo apóstolo Paulo diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos, observe bem, nós que somos salvos, olha como Paulo, ele já disse, salvos, é o poder de Deus para a nossa vida. Ele não disse uma realidade que é pré-salvo, ele disse salvo, salvo de salvos. Ele disse salvo, que vem da salvação em Cristo. Então, meus irmãos, quando Paulo descreve isso, diante da sua exegese, ele mostra: irmãos amados, entenda na sua mente que você em Cristo, pela fé e pela certeza e pelas verdades de Deus, você já é uma pessoa salva. Mas entendemos que mesmo assim, de uma possibilidade mundana, de uma possibilidade de ressuscitar a nova criatura, nós enxergamos nos dias de hoje que somos pré-salvo, ou seja, não importa o tempo de cristão, não importa se você é obreiro, se você é obreira, se você tem muitas funções na casa do Senhor, se você não se cuidar, não levantar, aumentar a sua fé, a sua certeza, meditar na palavra, ter vida mais com Deus, você está no estado de pré-salvação, sujeito a perder a tua salvação. Mas se você anda pelo Espírito, se você acredita nessa palavra, se você confia nessa palavra, você pode dizer no Pai e no Filho: eu sou uma pessoa salva em Cristo Jesus, porque Ele me amou primeiro, porque Ele derramou a sua vida para me salvar e me colocar o meu nome escrito no livro da vida. Aleluia. 1 Coríntios no capítulo 12, versículo 6, para a gente fechar. Há diversidades de dons,
e operações, mas o Senhor é o mesmo. Deus opera tudo e em todos. A manifestação de Deus opera em formas diferentes, diversificadas na vida dos ministérios. Uma coisa interessante, existem vários ministérios, como diz a palavra, mas o Senhor é o mesmo. A palavra é uma só. Jesus é um só, o Espírito é um só. E por que existe diversidades de compreensões? Por que existe diversidades de entendimento? Se é uma só revelação, se é uma só escritura, então a humanidade, ela coloca sobre aquilo que é santo, entendimento próprio, a emoção própria, para descrever as coisas de Deus, para descrever as coisas do Senhor, e muitas das vezes refuta e sai de novo, dizendo, da espiritualidade revelada do Senhor sobre a sua vida. E ficamos em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, para a glória de Deus. Mas a manifestação do Espírito, o Espírito do Pai, letra maiúscula, Espírito de Deus, é dada para cada um naquilo que for útil. Não adianta, irmãos, eu almejar uma coisa que não é para mim. Não adianta eu almejar uma coisa que Deus não viu se eu estou apto, se eu estou de acordo para receber, de acordo para ser usado pela misericórdia de Deus em prol da sua obra. Não adianta eu almejar uma coisa que muitas vezes eu não estou diante de uma capacidade, na visão de Deus para receber. Muitas vezes eu queria esse dom, queria isso, eu queria esse poder, mas Deus lá do céu, mas meu filho, você não está buscando, você não está lendo, como que você quer ser isso? Como que você tem aquilo? Eu queria ser um pregador, pai, eu queria ser um grande mensageiro, mas você não está lendo, mas você não está meditando, você não está orando, você não está buscando. Como que Ele vai te encher nessa chamada? Como que Ele vai te dar esse exercício sobre a tua vida? Mas eu queria louvar, quando eu louvar, eu quero que o poder de Deus atua sobre a igreja, transforma a vida, toca nas vidas, batiza as vidas, enche as vidas. Muito bem, mas não adianta só entender a letra, não adianta só estudar as notas, precisa orar, precisa buscar, precisa ter propósito. Pai, eu busco as notas, pai, eu busco as letras, mas eu quero que quando estiver o som, a melodia cantada, os hinos cantados, eu quero ver o teu poder, eu quero ver almas se rendendo ao seu reino, se rendendo à tua presença. Eu quero ver milagres acontecer, mas se não haver busca, não tem como isso acontecer. Se não haver busca, não tem como poder executar. Aí muitas das vezes queremos ensinar Deus na emoção, na forma de louvar, na forma de interpretar as coisas, na forma de agir com as coisas do Senhor. Queremos ensinar o Espírito Santo e não vai acontecer nada, porque não é espiritual, é apenas uma emoção passageira e natural. Mas quem anda no Espírito interpreta as coisas do Espírito. Que Deus abençoe a tua vida e te dê força, graça para continuar buscando, para você ser mais firme na presença do Senhor, revestido da armadura de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, teu ministério, a obra de Deus sobre você, sobre todo o teu andamento cristão. Que Deus continue te dando esse vigor para que você seja cada vez mais o trigo na casa do Senhor e não o joio. Seja cada vez mais a ovelha do rebanho de Cristo e não um bode e nem o cabrito, mas que seja pessoas de Deus, tocada e transformada pelo poder do Senhor. Amém, meus queridos? Deus abençoe a todos os irmãos que esteve aqui no chat, dessa noite, dessa programação. Muitas pessoas aqui, se eu falar o nome de cada um, vai um tempo muito longo. Mas que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida. Fica anotado na tua agenda, quarta-feira que vem, às 21 horas, mais um programa Momento Bíblico. Se Deus assim permitir, estaremos aqui falando um pouco da palavra de Deus, aprendendo cada vez mais com o Senhor. Que Deus continue te dando graça, força, sabedoria e entendimento, e fiquem todos com a paz do Senhor Jesus e tenham uma boa noite em Cristo Jesus.